Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso sobre estatística genômica. Nós estamos agora no capítulo 4. No capítulo anterior, nós apresentamos algumas particularidades da análise de cada um dos marcadores que a gente tem disponível. E para esse objetivo, a gente então fez testes de segregação e a gente discutiu uma série de aspectos relativos a nível de significância que poderia ser adotado. Agora nós vamos passar para a fase em que nós vamos considerar pares de locos, né? Então nós temos, por exemplo, 100 marcadores, nós vamos pensar na combinação de 100, 2 a 2. Então o volume de análise vai ser consideravelmente maior. E o nosso objetivo na análise de pares de locos é informar se eles são independentes ou se eles estão ligados, ou seja, se eles estão no mesmo grupo de ligação. E se estiver no mesmo grupo de ligação, a gente vai estimar a distância entre esses pares de locos. Nós vamos ver várias maneiras de estimar esse valor de distância, e uma delas é pelo método da máxima verossimilhança. Então, na nossa conversa de hoje, na parte 1, nós vamos fazer uma abordagem sobre esse método. E na parte 2, a aplicação desse método no cálculo das distâncias em 2 exemplos específicos. Então, primeiro, nós vamos então conhecer o método da máxima verossimilhança. Então, esse método ele foi proposto por Fisher em 1921, e nesse método é necessário o conhecimento da função de probabilidade, se for uma variável aleatória discreta, ou da função densidade probabilidade da distribuição de uma variável aleatória, x tratada como f de x. Então, e você assume que esses parâmetros da distribuição, eles são já estabelecidos e que você gostaria, para determinada amostra, obter estimativas desses parâmetros. A função de verossimilhança ela é definida como sendo o produtório dessa função de probabilidade ou função densidade, considerando esses parâmetros em relação às várias observações xi, onde i varia de 1 até n. Nós vamos interpretar da seguinte maneira: se for para a variável aleatória contínua, então a estimativa de máxima verossimilhança dos parâmetros desconhecidos, por exemplo, média e variância, que constitui a minha função de verossimilhança, é o valor de θ que produz o valor máximo daquela função de verossimilhança. Ou seja, é o valor que maximiza a função densidade de probabilidade ou função de probabilidade, no caso é aleatório contínuo, função densidade de probabilidade dos pontos amostrais. Ou ainda que mais se assemelha com os dados produzidos pelas observações de x. Então nós temos um conjunto de observação, nós queremos informar sobre a estimativa dos parâmetros θ, que constitui a função, que melhor vai explicar aqueles dados observados. Para variáveis aleatórias discretas, os parâmetros de θ, que maximiza a função de verossimilhança, são aqueles que maximizam a probabilidade de obter a amostra observada, na ordem particular em que os elementos da mesma aparecem. Então, se eu tenho lá uma variável discreta, e surgiram tantos indivíduos, A traço, B traço, A traço, B pequeno, A pequeno, B traço, A pequeno, B pequeno, eu quero uma informação desse parâmetro θ que vai maximizar a ocorrência daqueles valores que foram observados. Então, que maior aderência tem, considerando a nossa expectativa a partir do parâmetro θ e as nossas condições observadas para aquelas classes. Então, além de trabalhar com a função de verossimilhança, é comum trabalhar com uma outra função, denominada de função suporte,
que é o logaritmo neperiano dessa função de verossimilhança. A gente adota essa função suporte devido ao seguinte fato: a função de verossimilhança e seu logaritmo, ou seja, a função suporte, possui os máximos correspondentes, e por esse motivo o valor de θ que conduz ao máximo de LL também da função suporte também conduzirá ao máximo da função de verossimilhança. Você pode usar tanto o logaritmo neperiano quanto o logaritmo decimal. Como muitas vezes as funções de verossimilhança envolvem exponenciais, nós já vimos aqui a normal envolver, a Poisson também, opta-se, a gente faz a opção pelo uso do logaritmo neperiano, e nós temos a função e a transformação que possa ser mais tratável, mais facilmente possível de ser operacionalizada do que a própria função de verossimilhança. Os valores máximos podem ser diferentes, mas os valores de θ que conduzem o máximo são exatamente os mesmos. E nós procuramos exatamente esses valores. A função score é aquela função em que a gente tem essa derivada dessa função suporte. E se a gente igualar a zero, se tiver um único parâmetro, a gente vai achar o valor de θ, que é o valor que conduz à máxima verossimilhança. Então, basta igualar a zero, é um processo de maximização, então eu vou encontrar o valor de θ realmente que conduza ao valor máximo. Existe a possibilidade de você ter outras informações importantes. Além de você ter a primeira derivada, você pode ter a segunda derivada. E o negativo dessa segunda derivada nós denominamos de índice de informação de Fisher. Esse índice de informação de Fisher é extremamente importante porque ele nos auxilia, por exemplo, calcular a variância associada ao estimador. Então, além de obter, por exemplo, a estimativa da distância entre dois pares de locos, eu posso me informar qual que é a variância associada. E certamente que essa variância associada, a gente vai detalhar, ela vai depender do tipo de marcador que você está considerando, se é marcador dominante, se é codominante, do tipo de população que você está trabalhando, se é um F2, se F2 é aproximação, repulsão, se é retrocruzamento, se é duplo haploide, e o tamanho da população. Então veja que ter o valor de variância ou de desvio padrão associado à nossa estimativa de distância vai ser uma informação bastante útil. Inclusive, nós podemos caracterizar, por exemplo, qual a diferença entre a população de duplo haploide e uma população de rios. Qual aquela que, com o mesmo tamanho, poderia prover estimativas associadas a menor ou maior variância. Nós vamos dar aqui alguns exemplos de estimadores de máxima verossimilhança. Para alguns casos, o primeiro caso e o segundo caso para variáveis aleatória discreta, uma seguindo distribuição de Poisson, o outro seguindo distribuição binomial. E posteriormente, exemplo de obtenção de estimadores para distribuição contínua, como é o caso da normal. Pois bem, então nós vamos aqui considerar uma variável aleatória x, que assume os valores x0, x1, x2 até xn, com probabilidade f de x. E nós conhecemos essa função de probabilidade. Essa função de probabilidade, para esse fenômeno, por exemplo, é uma distribuição de probabilidade de Poisson. Nós já vimos aqui exemplos em que a gente estudou qual que seria a própria função de probabilidade. A troca entre cromátidos e irmãs, no exemplo que nós apresentamos aqui, tinha aderência. A gente poderia dizer que aquele fenômeno era um fenômeno que seguia uma regra própria da função de probabilidade de Poisson.
E nós, então, sabendo dessa função de distribuição, sabendo que a variável assume vários valores, x0, x1 até xn, e que esses valores possam ser explicados com essa distribuição, que tem o parâmetro explícito k. Então, nós precisamos apenas conhecer o valor de k. X são os valores que a variável assume, né? E eu preciso dessa informação desse parâmetro k. Então, qual que seria o estimador que melhor explica aquele conjunto de observações? Então, basta eu trabalhar com a minha meta máxima verossimilhança, vou estabelecer a função de verossimilhança, que é o produtório, como definido anteriormente, da função de probabilidade, que tem o parâmetro k, né, e que explica o conjunto de observações xi. Então, a informação x0, x1 e xn vai estar associada, vai ser explicada por essa distribuição, e fx0 vai ser predito por essa expressão. K elevado a x0 é elevado a menos k, x0 fatorial. O valor x1 é explicado por essa expressão, e o valor xn tem essa expectativa de ocorrência. Então, nós teríamos esses valores da função de probabilidade. A função de verossimilhança é o produtório. Então, vou fazer aqui o produto. Esse x fatorial vai ficar 1 sobre xi fatorial. Então, eu mantenho esse produtório. Mais k elevado a x0 vezes k elevado a x1 vezes k elevado a xn, a gente observa que a base é a mesma e vai mudar o expoente. Então, a gente mantém a base e vai somar os expoentes. Então, vou somar x0, x1 até xn, vou colocar aqui dentro desse somatório. E elevado a menos k é a mesma coisa. Se existe aqui essa ocorrência em todos esses elementos desse produtório. Então, vou manter a base menos k, que vai ocorrer quantas vezes? Eu tenho de 0 até n, eu tenho n mais um termo. Então, a gente pode mudar, né, para essa expressão aqui compacta, que é o produto desses valores, dessas funções, da função de probabilidade. Bom, eu posso ter uma outra função que pode me servir para outras finalidades. Poderia perfeitamente usar essa função de verossimilhança e concluir, por exemplo, qual que é o valor de k, né? Mas eu posso prosseguir no método que a gente chama método analítico, em que eu, ao invés de usar a função de verossimilhança, eu estaria usando a função suporte. A função suporte tem por definição que é o logaritmo neperiano dessa função de verossimilhança que nós já estabelecemos anteriormente. Então, o logaritmo de um produto de elementos o logaritmo a soma desse logaritmo de cada elemento. Então, vai ter o logaritmo neperiano desse primeiro elemento, deste segundo elemento, né? A gente vai dizer aqui pelo o expoente, o logaritmo de k elevado a x x linha de k, então o expoente está representado aqui, logaritmo neperiano de k, mais o logaritmo desse terceiro elemento desse produto. Então, o logaritmo neperiano de então, aqui vai ser menos k, n mais 1, logaritmo neperiano de que é igual a 1. Então, a função suporte, ela passa a ter, ao invés de ter um produtório, eu tenho aqui a soma de 3 elementos. Finalmente, se eu desejo o valor de k, basta eu, então, derivar em função do parâmetro desejado. Esse elemento aqui não tem nenhum valor em função de k, consequentemente a derivada em relação a k é igual a zero. A derivada em relação a k desse elemento, esse somatório de x é uma constante,
A derivada de ln de k em relação a k é 1 sobre k. Então nós temos aqui essa parte que é constante e a derivada aqui de ln de k. Posteriormente eu tenho então n mais 1, que é uma constante, negativo, e a derivada de k em relação a k é igual a 1. Então fica aqui essa função de suporte dada por essa expressão. Se eu desejo o estimador de k, então basta igualar essa função score, né, a zero. Consequentemente, eu vou ter essa expressão igual a zero. Isso significa que se eu passar para esse membro do lado de cá, ou, né, e posteriormente isolando o valor de k, eu vou ter o somatório de todas as observações, variando de 0 até n. Eu vou ter n menos 1, n mais 1 elementos de x, porque inclui o x0. Vou ter o x0, x1, x2 até xn, dividido por n mais 1. Isso, obviamente, é conhecido como sendo a média daqueles valores. Então, veja, é uma informação que nós já conhecíamos. O k é a média, e obter a média a partir da soma dividido por n menos 1 conduz a ter um estimador de máxima verossimilhança. Então, dessa forma, a gente então obtém esse valor de k. Nós poderíamos aplicar esse método da máxima verossimilhança numa distribuição também para uma variável aleatória discreta, como sendo aquela com distribuição binomial ou multinomial. Por exemplo, uma binomial em que a função de probabilidade é f de x, combinação de n a x, p elevado a x, q, que é 1 menos p elevado a n menos x. O parâmetro aqui que explicaria aqueles vários valores de x é o parâmetro p. Uma curiosidade aqui, que sendo então uma distribuição binomial ou multinomial, a própria função de probabilidade é a função de verossimilhança, porque ela já tem ali a multiplicação de todos os acontecimentos, ou seja, da presença e da ausência, do sucesso e insucesso de um acontecimento. Se fosse multinomial, também. Nós temos aqui o produto das várias probabilidades associadas aos vários acontecimentos. Então, nós consideramos que a função de verossimilhança é a própria função de probabilidade. Nesse caso aqui para o multinomial e nesse caso aqui para a binomial. No caso da multinomial, esse lambda é um quociente, né, que é a função apenas dos valores de n. N fatorial sobre n fatorial, n2, nn. No caso da binomial, é a mesma coisa, é o n fatorial, n1 vezes n2, ou simplesmente x, que é a ocorrência daquele evento de sucesso, cuja probabilidade é p, e n menos x é a ocorrência do evento alternativo. A função suporte, nós podemos aqui imaginar essa função de verossimilhança para a multinomial, então vai ser o logaritmo neperiano aqui dessa expressão. Como é sempre um produtório, nós vamos ter então passar o logaritmo como sendo somatório do logaritmo desse lambda mais n1 ln de p1, n2 ln de p2 até nn ln de pn. Né? Se fosse a binomial, é a mesma coisa. Né? Temos uma constante, que é exatamente essa, mais x ln de p, mais n menos x ln de 1 menos p. Como nós vamos trabalhar com a função, né, essa função binomial, vamos repetir aqui essa função score, né, dado por essa forma, e se a gente deseja a função suporte, basta eu derivar em relação ao parâmetro. Essa primeira parte aqui é uma constante, então a derivada é igual a zero. Essa segunda parte, x ln de p derivada em relação a p. Então é x ln de p, a derivada é 1 sobre p. Essa segunda parte também, nós temos essa constante, derivada de ln de 1 menos p é 1 sobre 1 menos p, vezes a derivada de 1 menos p, que é menos 1. Então seria dessa forma.
tiro o mínimo de comum, multiplico, né? E vou fazer as simplificações de forma que eu tenho x menos Pn sobre P1 menos P. O estimador de P basta igualar a zero, eu tenho a conclusão que P possa ser estimado pelo número de ocorrência daquele evento dividido pelo número total de ocorrência, tal como a gente já tinha apresentado anteriormente. Nós podemos considerar também uma última aplicação, o caso das variáveis aleatória contínua. Uma delas é aquela que segue distribuição normal. Então eu conheço a função densidade e probabilidade e sei que nessa função está explicitado a ocorrência de dois parâmetros, o parâmetro μ e o parâmetro σ2. Então, se eu tiver um conjunto x1, né, contínuo, de x1 até xn, eu posso explicar todas aquelas ocorrências, considerando que é uma família que vem de uma distribuição normal, com média μ e variância σ2. Para eu caracterizar bem a distribuição, eu preciso conhecer os valores de μ e de σ2. A função de verossimilhança é definida pelo produtório daqueles valores de xi, considerando os parâmetros μ e σ2. Então, se eu pensar que o x1 ele vai, né, estar associado a essa densidade. 1 sobre 2πσ2 é elevado a menos x1, então estaria aqui o valor de x1. Aqui eu tenho o valor de x2, também explicado por a mesma densidade com os parâmetros μ e σ2, até os parâmetros xn. Se eu disser que a verossimilhança é o produtório desses elementos, então vou fazer aqui a multiplicação. Esse 1 sobre 2πσ2 é multiplicado n vezes, é isso elevado a n. E essa outra parte tem como base o E, né, do neperiano, do exponencial. Então, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, basta aplicar um somatório aqui de i variando de 1 até n, xi menos μ sobre 2σ2. Então, essa seria a função de verossimilhança. Considerando, então, essa função de verossimilhança, eu posso ter a função suporte, que é o logaritmo neperiano desta função. Então, aplicando o logaritmo neperiano, nessa primeira parte, vai dar n sobre 2. Eu posso inverter as posições, por exemplo, menos n sobre 2, e julgar esse 2πσ2 como sendo um numerador. Então, eu vou ter o logaritmo de 2π mais o logaritmo de σ2. Essa aqui é uma forma para deixar isolados os valores constantes e os valores que dependem dos meus parâmetros, que no caso é σ2 e μ. Mas, né, o logaritmo neperiano dessa expressão. Então, é simplesmente essa expressão, uma vez que o valor de E, eu abaixo o expoente, o logaritmo neperiano de E é igual a 1. Então, vai dar menos, em razão desse sinal negativo, somatório de i variado de 1 até n, xi menos μ ao quadrado sobre 2σ2. Como são dois parâmetros, eu devo ter duas funções escórias. Uma que obtenha a partir da derivada em relação a μ, outra a derivada em relação a σ2. Em relação a μ, esse valor aqui é constante, então desaparece, né? O valor que apresenta a informação μ estaria nessa segunda parte. Então, duas vezes esse 2 aqui, duas vezes esse produto, né, de 1 sobre 2σ2, somatório, de x menos μ, que multiplica a derivada de xi menos μ. μ está acompanhada de uma constante, que é menos 1, então vezes menos 1. Então fica fácil derivar essa expressão. A mesma coisa nós vamos derivar essa expressão em relação a σ2. Veja que um erro bastante comum é derivar essa expressão em relação a σ. Na verdade, o parâmetro é σ2. Então aqui não existe nada em função de σ2, então é zero.
a derivada de ln de sigma 2 é igual aqui que multiplica menos n sobre 2, então vai dar menos n sobre 2. A derivada de ln de sigma 2 é 1 sobre sigma 2. Então, tem que ter uma observação que nós estamos derivando em relação a sigma 2. Bom, aqui essa constante é meio e sigma 2 elevado a menos 1. Então, vai dar menos 1, sigma 2 elevado a menos 2. Então, o menos cancela e o sigma 2 elevado, aí troca o numerador pelo denominador, e o sigma 2 ao quadrado nós podemos representar como sendo sigma elevado a 4. O estimador de máxima verossimilhança, basta igualar a minha derivada em relação a μ igual a zero, eu vou chegar à conclusão de que o valor de μ nada mais é do que a soma daqueles valores de xi dividido por n, e nós sabemos que isso é denominado como sendo a média aritmética da população. E o estimador de máxima verossimilhança de sigma 2, se eu igualar a função score que eu obtive derivando em relação a sigma 2 igual a zero, eu vou ter essa expressão, né, que igualada a zero conduz a sigma 2 como sendo a soma do quadrado do desvio em relação à média dividido por n. Demonstra-se que esse estimador tem um viés, ele é viesado em função da divisão por n. Se eu tivesse um estimador de menos quadrado, a gente ia perceber que ele é não viesado, porque a variância seria dividida por n menos 1. Então, nesse caso, ele é um estimador que converge em probabilidade, quando n tende para o infinito, né? Mas para pequenas amostras ele precisa ser corrigido, então você deveria dividir por n menos 1 e não por n. Mas o estimador de sigma 2, então nós vamos dizer que é sigma 2 til, dizendo que é um estimador, mas que a esperança dele é diferente, porque eu preciso alterar, fazer uma correção em relação a esse viés. Então, a gente percebe a utilização desse método em vários exemplos de aplicação bastante ampla e que nós pretendemos, então, utilizar no nosso curso de genética. No nosso curso de genômica, nós temos um objetivo específico. O nosso objetivo é estimar a porcentagem de recombinação entre pares de locos. Bom, nós já aprendemos a estimar a distância, a porcentagem de recombinação entre pares de locos? Já, inclusive invocando aqui conceitos biológicos. Nós já falamos aqui que a porcentagem de recombinação é a soma de gametas recombinantes dividido pelo total vezes 100. Né? Então é um conceito que remete a observar a quantidade de gametas que os indivíduos produzem. Nós temos a hipótese de que o indivíduo produz gametas recombinantes e paternais. Se eu conseguir calcular a frequência de gametas recombinantes, eu tenho então a desejada porcentagem de recombinação. Observar e quantificar gametas não é tarefa fácil e nem se aplica a todos os indivíduos. Às vezes, em certos delineamentos específicos, eu posso usar artifício e obter essa porcentagem de recombinação. Nós já vimos aqui que o cruzamento teste, que é o cruzamento com homozigoto recessivo, ele permite isso. Eu posso avaliar frequências de indivíduos recombinantes, e essa frequência de indivíduos recombinantes é um reflexo, é um espelho da frequência de gametas recombinantes. Então, nessa situação, esse conceito ele pode ser aplicado. Um outro fato, também biológico, é dizer que a porcentagem de recombinação é metade da porcentagem de quiasma. Então, seria possível, é conceitualmente definido, mas certamente vai demandar as observações de quiasma. Ao você observar quiasma, você teria que fazer preparações citológicas, você vai avaliar meioses e você vai tentar evidenciar quiasma entre pontos específicos. Certamente que não seria apropriado o uso desse conceito para calcular a distância, mas é algo que ele nasce do conceito biológico. Também já vimos uma possibilidade de analisar indivíduos, e aí tem um conceito matemático.
nesse conceito matemático, se eu tenho uma equação e uma incógnita, eu tenho uma solução. Né? Então, a equação minha é que a frequência de homozigoto, por exemplo, recessivo, ela é função de R. Então, numa população de F2, por exemplo, em aproximação e repulsão, eu vou lá e observo a frequência de homozigoto recessivo. Se for 2 em 1000, 50 em 100, então tem essa frequência, eu vou igualar a uma equação, né? E tem aí um problema matemático que permite estimar o valor de R a partir de uma incógnita, uma equação, é obviamente fácil de ser estabelecida. Esse método, um método que usa frequência genotípica, consequentemente não depende de gametas, é mais factível de ser usado na experimentação, mas ele se fundamenta em apenas uma classe, de possíveis classes que pode ocorrer. Na minha população tem homozigotos, heterozigotos, homozigotos dominantes e tem um homozigoto recessivo. Então, apenas recorrer ao homozigoto recessivo, quem que é o homozigoto recessivo? É o A pequeno, né? Ou A pequeno, B pequeno, ou A pequeno, B pequeno, C pequeno. Apenas recorrer a esse indivíduo recessivo e ignorar a informação dos demais indivíduos não parece ser tão coerente. E nós temos uma outra maneira, que é o método estatístico, baseado na frequência ou na ocorrência genotípica de todos os genótipos. Aí sim, esse método estatístico, nós vamos demandar o método à máxima verossimilhança. Por quê? Porque eu vou considerar a equação que tem aqui o homozigoto recessivo, mas também todas as outras informações da minha população. Vou considerar, se eu tiver vários indivíduos, várias classes, eu vou considerar todas elas. E vou tentar, né, explicar todas essas ocorrências, admitindo que ali nós temos uma distribuição binomial ou uma distribuição multinomial e que ela possa ser perfeitamente explicada as ocorrências de cada uma dessas classes por esse parâmetro R. Então, é um caso de obter esse parâmetro R por meio de um método estatístico, que no caso é o método à máxima verossimilhança. Por quê? Ele é apropriado. Primeiro, porque eu já conheço a função de probabilidade, é a multinomial. Segundo, que eu já sei quais são os parâmetros explícitos dessa função de probabilidade, que é o valor de R. E terceiro, que certamente esse valor de R é aquele que vai melhor explicar não somente essa classe de homozigoto recessivo, mas todas as classes que eu estiver considerando no meu modelo, na minha experimentação. Então, a gente vai, na segunda parte, tratar de exemplos específicos para o cálculo do valor de R. Antes de apresentar, então, a forma e exemplos, a gente vai fazer aqui um resumo que diz a expectativa de que vocês possam já ter para o uso do método da máxima verossimilhança. Nós vamos utilizá-lo para obter o valor de R e nós temos várias formas. Então, o método nós já conhecemos, né? Existe uma forma que é a forma então que nós já apresentamos, vamos denominar de forma analítica. O que é a forma analítica? É aquela que obtém a função de verossimilhança como produtório das funções de probabilidade, função de densidade. Posteriormente, obtém a função suporte e, por fim, eu tenho a função score, que é derivada igualada a zero. Então, se eu seguir esses passos, eu vou dizer que eu estou com o método máxima verossimilhança na sua forma analítica. Eu posso não chegar a usar partes, e não usar essas três etapas de função de verossimilhança, função suporte, função score. Eu posso ter um método gráfico. Então, o método gráfico eu posso usar simplesmente a primeira etapa, a função de verossimilhança, ou a função suporte, ou uma outra estatística que envolve essa função. Nós vamos ver aqui a LR, que é a razão de verossimilhança, ou LOD, né? Então, nós vamos usar alguma informação que não necessariamente chega na função score. Então, são métodos, por exemplo, gráfico, onde eu vou, por tentativa, imaginando os valores de R e
checando se a verossimilhança atingiu o seu ponto máximo. Se ela atingiu o seu ponto máximo, nós vamos então encontrar o valor de R adequado. Esse método aqui é um método que pode realmente ser aplicado no cálculo da distância, porque o nosso intervalo de definição do parâmetro ele é limitado. Então nós sabemos que o valor de R ele é 0 ou valores entre 0 e 50 centimórgão. Então, em outras situações, eu não conheço o valor e o intervalo de definição pode ser de menos infinito a mais infinito, ou de 0 a mais infinito. Nesse caso aqui, o intervalo ele é de 0 até 50. Eu também não demando uma precisão muito grande, eu não preciso calcular a distância como sendo 12,4582 centimórgão. Tá certo? Apenas uma casa decimal é suficiente, falar que é 12,5 centimórgão ou 15 centimórgão é suficiente. Então, o método gráfico é um método viável e computacionalmente pode ser feito, né? Pode ser que seja interessante eu evitar aqui derivações, né? E ser um método tão bom e relativamente rápido quanto o método analítico. Existem algumas situações que eu preciso ir no método analítico, mas eu por exemplo, teria dificuldade de derivar ou encontrar a solução. Eu posso recorrer a algumas estratégias iterativas, como é o caso do uso da aproximação de Newton-Raphson ou o uso do algoritmo EM, esperança-maximização. Todas essas estratégias são estratégias do método da máxima verossimilhança. Continua sendo um método da máxima verossimilhança, só que a estratégia de obtenção de estimador pode ser diferenciada. E nós então vamos fazer uma abordagem específica para cada uma dessas situações. A gente vai falar sobre esse assunto na nossa próxima conversa. Por hora é só. Muito obrigado aí pela atenção de todos.